Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Vishvaro Guratmeti Multiveda Vibhagine Vyomabda Vyakta Dehaya Dakshinamurtaye Namaha Sarvavedanta Siddhanta Gocharam Tamagocharam Govindam Paramanandam Satguru Pranatoshmaham Om Om Shanti 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 Om Namastê. Então nós iniciamos o Gita. Ok, nós estamos vendo dentro do contexto, né, do Jnana, Anjana e Karma Yoga, né, o fato de que a Jnana, né, o conhecimento, ele ocorre quando existe realmente uma maturidade, um desenvolvimento, né, das qualificações necessárias. Isso não pode ser forçado. Nós vimos que o Jnana, ele deve ser positivo, né, com os seus discípulos, jamais criticando, etc. Né? Uma fruta, né, como existe o ditado, e o Nisargadatta Maharaj ele também disse isso, né, uma fruta madura cai sem nenhum esforço. Então, para que todo esforço? O esforço é só para produzir o amadurecimento. Né? A pergunta mais especificamente foi, mas a autorrealização, o autoconhecimento é uma coisa súbita ou ela é uma coisa gradual, né? Aí ele disse que, não, o autorreconhecimento é um reconhecimento súbito, é um acontecimento súbito, né? Mas a preparação é gradual, o desenvolvimento, né, das qualificações é gradual, né? Então, depois de falar de tudo isso, né, o texto nos levou ao amadurecimento, e que, no final das contas, são as 4 disciplinas, né? os quatro Ds, né? Os 4 qualificações. Né? O Jnana jamais deve recomendar às pessoas abandonarem os seus apegos, abandonarem o mundo. Né? Isso é interessante, né? Jamais deve dizer você tem que desapegar, né? Ele deve simplesmente, né, acompanhar as pessoas, sugerir às pessoas de permanecerem apegadas até que o apego caia, mas sempre com o espírito de Karma Yoga. Né? E analisando, né, verificando a situação, ok, eu estou apegado, né, mas eu quero ser apegado, né, dentro do âmbito da compreensão do Karma Yoga, a compreensão do Bhagavad Gita, né? Então, tudo bem, eu aceito o meu apego e eu quero viver como um Karma Yoga. Esteja apegado, esteja na sua vida familiar, mas siga o Karma Yoga. E qual é o sinal do amadurecimento? Sadhana Katustaya, Sampati. As 4 qualificações. Né? Nós conhecemos bem, esse é um grupo pequeno, todos nós somos, né, já pessoas bem familiarizadas com os Upanishads e o Vedanta. Então, são os 4 Ds, né? A discriminação, Viveka, o desapego, Vairagya, a disciplina, né? As six folds, né? As 5 disciplinas, né? De controle da mente, controle dos órgãos, né, controle da fala, né, observância do seu Swadharma, né, Titiksha, tolerância, né, a capacidade de lidar com as dificuldades da vida sem perder o equilíbrio, a fé nas escrituras e no professor, e uma delas é o desenvolvimento do foco, da concentração, né, Samadhana. Samadhana é a capacidade de permanecer focado. Por quê? Porque uma mente dispersa, né? É uma condição terrível, né? Como nós sabemos, né? Uma pessoa sem foco, dispersa, né? Ela não consegue seguir uma linha de análise, uma linha de raciocínio, uma linha lógica, né? Analisar a vida, porque a mente está pulando
de um ponto para outro. Eu conhecia, que nos dias de hoje eu não conheço mais quase ninguém, não lido com mais quase ninguém, mas eu conhecia algumas pessoas que você via nos olhos, na expressão, e a mente da pessoa estava pulando de um objeto a outro, enquanto tentando manter uma conversa com você, né? Imagine uma pessoa nessa condição, sem nenhum foco, sem nenhuma concentração, chegar e dizer assim, não, eu estou interessado no Vedanta, cadê o Vedanta? Aí, quando você começa a falar de Vedanta, a pessoa já está lá pensando na praia, falando de outras coisas, né? Então, o foco, a concentração é fundamental. Então, nós temos essas disciplinas, né? Nós temos a discriminação, que chega sempre, né, na primeira da lista, né? Porque essa faculdade de discriminação, Viveka, que é uma forma de escolha que nós temos, e quando nós escolhemos, nós temos que escolher segundo alguns critérios, né? Então, nós exercemos essa liberdade de escolha, né? Esse free will, né? O livre-arbítrio, né? Com base num discernimento, né? Uma determinação, uma escolha que não deva ser uma escolha simplesmente guiada pelos meus órgãos sensoriais, meus desejos por prazeres sensoriais, né? Eu tenho que ser uma pessoa além desse aspecto puramente animalesco, né? Que são os prazeres obtidos através dos sensos. Então, eu começo a usar essa discriminação como um ser humano, né? De um modo um pouco mais elevado, discriminando, né, com base em determinações outras que sejam apenas aquelas de prazeres sensoriais, né? Então, o Viveka é fundamental e, como nós sabemos, o Viveka inicial é o discernimento, a determinação e a discriminação. Toda vez que nós recebemos os estímulos do campo, né, o nosso parábola karma se manifesta e nós precisamos responder com uma ação, palavras e ações, né? Atitude, palavras e ações é o efeito, né? Toda vez que os estímulos chegam até nós, né? Então, esta é a resposta, né? Ela precisa ser uma resposta em observação, naturalmente, do Swadharma, do Dharma e do seu objetivo pessoal, do objetivo pessoal da pessoa. E, como eu disse, né, alguma coisa que vai além, né, dos seus gostos e desgostos, quereres e não quereres. Então, essa discriminação não deve ser uma discriminação em automática, porque se ela é em automática, se ela é movida puramente por nossas vasanas, então nós não somos muito diferentes dos animais, né? Os animais são programas operados por suas vasanas, né? Então, se nós respondemos somente com base, né, a esses estímulos, a esses desejos de vasanas, né, causais, né? Então, nós estamos mais ou menos vivendo em automático, assim como os insetos, as galinhas, os pássaros, né, os lagartos e todas as criaturas vivas, né? E a discriminação traz consigo, né, um outro aspecto, né? Na medida que a gente vai discriminando devidamente, né, dentro deste espírito, dentro dessa compreensão do Karma Yoga, né? A gente vai discriminando e as nossas escolhas já não são movidas por nossas vasanas vinculativas. Então, quando elas já não são movidas pelo que eu quero, porque eu quero, quando eu quero, aí a gente já não tem tanto o problema dos resultados das nossas ações, porque o que causa realmente um apego total aos resultados é a ideia, a fantasia, né, de que eu posso realmente obter o que eu quero. Eu faço as coisas para obter o que eu quero, e eu quero o que eu quero, e vou fazer, e eu tenho certeza que eu sou capaz de obter o que eu quero, né? Então, o desapego vem com esta compreensão do Karma Yoga, né, que ele sabe que existem diversos outros fatores, e ele discrimina, né, e responde, não com base nas vasanas vinculativas, mas ela responde com base naquilo que serve o propósito do meu crescimento espiritual, né? Não o meu crescimento material, né? Não o crescimento das minhas vasanas sansares, né? Eu quero o desapego, eu quero o vairagya, eu quero o meu crescimento espiritual em detrimento dos meus apegos. Apegos, eles vão sofrer na medida que eu me torno um Karma Yogi, né? E nós sabemos que o apego
né, ele é algo que causa sofrimento. E todos nós temos essa clara compreensão aqui, né? Qualquer coisa a qual a gente se apegue, né, a gente imediatamente se torna inseguro, né? Por quê? Porque aquela coisa ou aquela pessoa está ali hoje, mas amanhã ela pode falecer, né? Amanhã ela pode ir embora, né? A minha casa, se eu estou muito apegado à minha casa, pode vir um terremoto como esse na Turquia e eu perco a casa, né? Então, os apegos, eles são muletas, eles são bengalas, né? Sem as quais a gente cai, a gente desaba. Então, o problema do apego, ele é colocado ao teste, né, por cada um de nós, e a gente sabe que é uma grande fonte de sofrimento psicológico, né? Mas a gente não pode suprimir o apego, por outro lado, né? A gente tem que transcender o apego através de uma compreensão profunda, né? Como o Papaji costumava dizer, se apegue a qualquer coisa que muda, né? E essa coisa vai te morder no final. Vocês já devem ter ouvido eu dizer isso, né? Ele dizia, attach yourself to anything that changes and it's gonna bite you at the end, né? Então, se a gente associa e se apega a alguma coisa, e aquela coisa é um objeto no âmbito de mídia, significa que está sempre em mudança, né? Então, o que ocorre com a mudança? A mudança é inevitável, um elemento inevitável naquilo que muda é o fim daquilo que está mudando, é o início, meio e fim, a morte, né? E não sem dizer que a pessoa pode mudar de ideia, né? E nos deixar, né? Então, o desapego ele é fundamental e esse desapego depende muitíssimo da discriminação, da devida, né, discriminação, a discriminação adequada, né, sob a luz dos ensinamentos do Vedanta, dos Upanishads, na medida que eu vou discriminando entre Dharma e Adharma, né, eu vou simplesmente evitando de nutrir, alimentar esses monstros. Quais monstros? Essas vássanas vinculativas, né? Vássanas vinculativas produzem apego e produzem frustração, né? Produzem sofrimento psicológico. E eu, se eu for uma pessoa discriminativa, né, com a capacidade intelectual de discernir e compreender esses ensinamentos do Gita e assimilá-los, né, internalizá-los, aí gradualmente eu não vou cair naquela mesma cilada, né? Eu não vou cair na história do apego, porque eu compreendi que é uma fonte enorme de sofrimento psicológico humano, né? Então, passando pelo desapego, as disciplinas, né? As disciplinas, elas são muito importantes. Controle mental, né? O Samaha. Controle mental é importante porque nós temos a mente, e a mente simplesmente, ela quando é muito rajasa, que ela se conecta com o mundo lá fora, né? E ela fica pulando de um objeto, né, de percepção, de um momento a outro, uma pessoa que está muito agitada, né, muito excitada, ela está todo o tempo, né, conectando com estímulos diferentes que vêm de fora, né? Então, essa pessoa acumula muitas impressões mentais e emocionais. Então, quando ela fecha os olhos para tentar meditar, o que ocorre? A mente, né, essas impressões mentais, elas estão lá, elas estão fervendo, elas estão borbulhando, né, no inconsciente, no subconsciente, no corpo causal, né? Então, essas vássanas, essas tendências, essas impressões, né, elas vão ficar lá e imediatamente elas produzem pensamentos, um atrás do outro, bum, 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 bum. E você tem que meditar, porque você quer controlar a sua mente, porque você quer desenvolver mais sattva guna, você quer desenvolver uma mente mais contemplativa, porque você precisa de uma mente mais focada para estudar as escrituras, né? Então, o que você faz? Você vai tentar controlar a mente, né? Então, você vai controlar uma mente que ela é descontrolada, porque os pensamentos, eles vêm do corpo de vássanas, do corpo causal, todas aquelas impressões, elas ficam aparecendo do nada, né? E você quer controlar a mente. Então, o controle da mente é uma ciência muito, muito complexa, né? Porque não significa supressão dos pensamentos, né?
e, ao mesmo tempo, não significa deixá-los aparecer, né, indefinidamente, o tempo todo, né, um depois do outro, né, quase sem intervalos entre um e o outro. Né? As pessoas que enlouquecem porque elas têm tantos, tantos materiais mentais e emocionais que aparecem no seu campo consciente, quase sem nenhum intervalo, um depois do outro, e aquilo indói das pessoas, né? As pessoas começam a perder o controle, né? Tudo aquelas impressões, bum, 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 uma atrás da outra. Eu soube porque eu tive um caso de família, né? E depois eu falava com essa pessoa e ela explicava, né? Que era uma coisa mais ou menos assim. Os pensamentos, um atrás do outro, que você não consegue saber o que está acontecendo, não consegue processar, né? Está vindo de dentro, ela dizia, né? Pá, pá, pá. Então, uma mente sana é uma mente, né, calma, tranquila, né, que lidar com os pensamentos, as impressões, sim, mas as impressões elas se exauriram, né, de um modo já bastante extenso, né, porque a pessoa já passou por um processo de purificação, né. Então, o controle da mente se torna mais fácil. No início, o controle da mente se torna muito difícil. Essa história do Ocidente apresentar a espiritualidade para as pessoas a partir da meditação, ou seja, do controle mental, né, é uma história mal contada, porque você tentar controlar uma mente, né, extremamente descontrolada causa muita frustração, né? Por isso que o Vedanta apresenta os ensinamentos completos. Ele diz a disciplina mais eficaz é o Karma Yoga, e dentro do Karma Yoga você pode tentar desenvolver controle mental, controle dos órgãos sensoriais, né, controle dos órgãos das ações, né, controle das emoções, controle, né, foco, capacidade de foco, né, e concentração. Então, tudo isso você pode inserir no pacote Karma Yoga, né? Exatamente ali, nas disciplinas. Né? Mas sem o Karma Yoga, isso se torna muito difícil, porque você vai tentar controlar um cavalo selvagem, né? E se torna muito difícil. Né? Mas quando você está associando uma ciência chamada Karma Yoga com seu esforço de yoga, de controle da mente, de concentração, controle dos órgãos dos sentidos, etc., aí fica tudo mais fácil, né? Porque você está processando, né, esses conhecimentos, né, esses ensinamentos, compreendendo a relação entre ações e resultados das ações, compreendendo que você não tem controle sobre o seu destino, sobre os momentos seguintes, porque a equação causa e efeito é extremamente complexa, somente Ishvara a compreende, né? E você vai enquadrando todo esse conhecimento, gradualmente ele vai sendo internalizado, aí a sua mente ela já não é tão excitada, tão extrovertida, tão rajásica, né? Ela foi gradualmente abandonando esta fúria, né? Este desejo ardente por interagir com o mundo, né? Na tentativa de experimentar só aquilo que eu quero, porque eu quero, né? Então, uma pessoa madura, esta compreensão vai dissipando aquela intensidade desse corpo de vasanas, né? As vasanas vinculantes, né? Elas vão cessando, vão diminuindo através da compreensão e aplicação do Karma Yoga, e aí você utiliza a meditação profunda como apoio, como suporte, né? Então, no Vedanta, as meditações para fins de concentração, as meditações para fim de controle dos sentidos e dos pensamentos e da mente, é uma prática auxiliar, né? Porque, no final das contas, o conhecimento é que resolve, a compreensão é que resolve, né? Então, você associa essa compreensão do Karma Yoga, aí você faz a disciplina do controle, a disciplina da regulação, porque você não pode controlar suprimindo, você vai resolvendo esse problema através da compreensão, né? Então, você associa, né, a força de vontade, que é a disciplina, né, da meditação, etc., se associa com a compreensão dessa ciência chamada Karma Yoga, aí fica tudo muito mais
fácil, né? E o último D é o Mumukshutvam. O Mumukshutvam é o desejo, né? Então, são 4 Ds. E aí a pessoa pode dizer, putz, mas desejo? Eu pensei que desejo fosse o vilão da história. E não é, né? Então, um desejo vinculante, né? Então, esse desejo Mumukshutvam não é um desejo vinculativo, né? E o pior é que né? Porque o que é um desejo vinculativo? É que você quer desesperadamente aquela coisa. Você talvez imagine que aquela coisa vai te resolver. Aí nada te resolve. Aí você ouve dizer que existe um conhecimento esse que resolve o indivíduo uma vez por todas, né? Aí você coloca todas as suas fichas neste autoconhecimento. O desejo se torna enorme, realmente enorme, porque toda a energia dos outros desejos serviram de combustível para esse novo desejo. Ele se alimenta através do consumo dos outros desejos, que servem como gasolina no fogo, ou lenha no fogo, né? Então, agora você tem esse desejo enorme pelo autoconhecimento e libertação, é muito raro, ele cresce gradualmente, mas quando você tem esse desejo, ele é um desejo, como diz, um desejo ardente. O que é um desejo ardente? Você, quando está com fogo, né, está pegando fogo, você quer mergulhar num lago ou numa piscina com água, né? Você queima um dedo, né? A primeira coisa, se procura gelo ou uma água bem fresca, né, para amenizar a queimadura, né? Então, esse desejo ardente, ele é realmente um desejo forte, né? É um desejo que ele pode ser uma fonte, né, de perturbação também, né? Então, inevitavelmente. Então, esse desejo, ele é um desejo vinculativo, ele é um desejo intenso, né? E qualquer desejo causa um pouco de estresse, um pouco de ansiedade, mas esse desejo ardente pelo autoconhecimento, Mumukshutvam, né, pela libertação, ele tem uma característica interessante. Porque ele cresce, 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 através de quê? Quem pode responder? Ele cresce através do... Quem é que está comigo? Quem é que está me seguindo? Quem é que pode me dizer? O desejo ardente, o desejo intenso por moksha, libertação, autoconhecimento, ele cresce através do consumo de quê? Poxa, ninguém está me ouvindo, hein? Conhecimento. E você vai entendendo que o mundo não pode dar aquilo que você achava que ele podia te dar. Então, você vai se desinteressando. À medida que você vai se desinteressando, você vai buscando a felicidade no único lugar onde ela pode ser encontrada realmente, que é a sua própria natureza. Sim. Então, esse é um ângulo, né? É um ângulo, mas eu estou me referindo a alguma coisa que nutre esse desejo pelo autoconhecimento e moksha, como eu disse anteriormente aqui, né? Ele se alimenta dos outros desejos, né? Por quê? Nós temos uma determinada capacidade de energia, né? Energia mental, energia emocional, intelectual, física, né? E nós temos muitos desejos, né? Então, os desejos, com essa maturidade que o Marcelo se referia, esses desejos vão desaparecendo, diminuindo, né? Então, quando o indivíduo desenvolve um desejo muito intenso pelo autoconhecimento, é como se esse desejo tivesse consumido todos os outros desejos. Por isso, a analogia de que os outros desejos servem como combustível para esse desejo. É uma fogueira que vai consumindo, né, as outras coisas, né? Então, quando você vai percebendo, através dessa maturidade que o Marcelo mencionou, você vai percebendo que isso não me resolve, aquilo não me resolve, aquilo outro não me resolve, você está se tornando uma pessoa mais madura, né? E aí tem um desejo ainda, porque a gente não consegue viver sem desejo. Tem um desejo que está crescendo mais e mais. É o desejo por aquilo que resolve o problema do desejo, mas ainda assim esse é um desejo, né?
Então, esse desejo ele se torna tão intenso e forte porque ele se nutriu de todos os outros desejos que foram consumidos, entendeu? Num único, ou compactados num único desejo. Então, a energia que eu tinha distribuída em todos os meus objetos de desejo, as minhas buscas humanas, agora, com a maturidade, eu recolhi as minhas energias e concentrei isso num desejo único, é um desejo da compreensão da minha natureza sempre livre, inteira e completa. Né? Então, agora eu tenho toda a energia, né, concentrada neste único desejo. Então, o que ocorre com esse desejo? Ele já não tem mais fonte de nutrimento. Você compreende, Marcelo? Porque o nutrimento eram os outros desejos, mas esse desejo ele cresce através do consumo dos outros desejos. Quando o indivíduo está tão maduro, ele sabe, meu Deus, eu não quero mais saber de nada, eu só quero isso, eu só quero isso. Aí você fica com esse desejo intenso, e os outros desejos não estão ali para alimentar esse desejo intenso. Então, esse desejo intenso, que é um elemento perturbador, ele começa a perder força, porque ele não possui, não tem outro desejo para servir de combustível para ele. Então, é um processo muito bacana, porque esse desejo ele vai se exaurindo, né? Ele vai se apagando como um fogo, quando ele já não possui mais lenha para alimentá-lo. Se não tem mais lenha, o que o fogo faz? Ele vai gradualmente se tornando, né, cinzas, né? Então, a mente do Yanni, no início, se ela tem essa energia desse desejo ardente do buscador de Yana, né? Aí esse desejo ele vai diminuindo, e a angústia, a aflição, né? Aquela perturbação de que eu quero isso, ela vai diminuindo, aí quando você vê, o desejo não está mais presente, não existe mais desejo por nada no mundo, o desejo pelo autoconhecimento perdeu combustível, o indivíduo se encontra numa situação linda, maravilhosa, e quando o indivíduo menos se toca, a compreensão se torna clara. Tá? Essa é uma analogia muito bonita, eu aproveitei agora para explicá-la mais profundamente. Professor, podemos considerar também que é uma diminuição, um enfraquecimento do Ahankara? Sim, naturalmente. Né? O Ahankara, o ego, né? esse complexo, essa construção corpo-mente, né? Ela é alimentada por vasanas, desejos. Né? Então, o Ahankara ele já não é mais aquele mecanismo, né? Que produz uma vasana depois da outra, né? Porque agora a única vasana que ele vai ter é uma vasana espiritual pelo autoconhecimento, é a melhor vasana que tem. Né? Mas é uma vasana, e é uma vasana compulsiva, sim, mas é a vasana que vai resolver o problema de todas as vasanas, e essa vasana vai se extinguir por si mesmo, por ausência de outros desejos. Né? Então, essas são as 4 qualificações. Ficou claro antes de den? A gente precisa colocar tudo isso em perspectiva e compreender que não existe nada de equivocado, nada de errado. Né? Nós precisamos ter uma integridade intelectual também, de nos posicionarmos, né? E sabemos, não, eu ainda tenho muitos desejos, eu tenho muitos apegos, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu sou um bom karma yogi, né? E eu não sei quando eu vou desenvolver esse mumukshutvam, né? Ao ponto, né, que foi descrito agora por mim, né? Eu não sei exatamente quando isso vai acontecer, se vai acontecer, mas eu quero o meu crescimento espiritual. Então, eu vivo como um karma yogi, produzindo mais e mais desenvolvimento espiritual, né? E no processo essas qualificações se desenvolvem, e no final das contas, por que o mumukshutvam é o último dos 4? Porque você, na medida que vai desenvolvendo essas outras qualificações,
o desejo ardente ele se torna sempre mais intenso, né? Então, eu costumo dizer que esse mumukshutva, ele é a qualificação mais importante, né? É a qualificação mais importante. Porque quando ela é desenvolvida, as outras qualificações, elas se encaixam rapidamente, né? Aqueles de vocês que me conhecem, eu já expliquei, já dei exemplo do meu processo também, no qual o meu mumukshutva era muito forte, muito embora eu não tivesse tanto bem desenvolvida as outras qualificações. Mas quando você quer isso e quer isso, né? Gradualmente os desejos vão desaparecendo, sua mente vai se tornando mais contemplativa e mais satírica, né? Então, nós temos que ser honestos com nós mesmos, né? E saber, né? Tudo bem, vamos ver. Quando é que isso vai acontecer, né? Como eu sei, vamos ver o que ele diz aqui. Como sei que eu cheguei a esse ponto? O próprio Lord Krishna discutirá isso mais tarde. Assim, portanto, Krishna diz, né? Aquele que tem conhecimento total, lembra do conhecimento total? É um jnani, né? Conhecimento total, nós vimos na aula anterior, é o conhecimento da minha natureza inferior e o conhecimento da minha natureza superior, né? Então, eu tenho conhecimento de Satya e de Mithya, a minha real natureza, a minha identidade superior e a minha inferior, né? Isso ao nível do microcosmos, né? Eu como pessoa, em minha natureza física energética, em minha natureza Jiva Atma, né? Atma. Então, nós vimos que um jnani é aquele que tem um conhecimento total, né? Um conhecimento de Satya e de Mithya, né? E o que você quer dizer com conhecimento total? Aquele que tem o conhecimento do eu inferior, do ahamkara, e o conhecimento do Atma, do ser. Isso é chamado de conhecimento total. Então, o jnani é um jnani quando ele conhece esses dois aspectos do ser unmanifesto e do ser manifesto. Ok, mas o ponto aqui é como é que eu sei que eu desenvolvi essas qualificações, né? Essas qualificações, elas frutificam como mumukshutva, tá? Então, se eu não tenho um mumukshutva muito forte, significa que a minha discriminação ainda está confusa, né? Aí eu não tenho desapego, porque eu me apego ainda, porque eu ainda estou atribuindo real valor no mundo, nos objetos do mundo, e aí eu desenvolvo apego, né? Então, se a discriminação, a compreensão, a assimilação do Karma Yoga, né? Se isso não estiver bem posicionado, bem estabelecido, aí o apego vem, né? E a mente, né, indisciplinada, porque ela está movida ainda por muitas vasanas vinculantes, né? Então, o inteiro mecanismo, ele sofre, né? E como é que a gente vê se nós temos essas três primeiras qualificações bem desenvolvidas? A gente vê pelo mumukshutva. O meu mumukshutva é realmente bem desenvolvido, né? Eu tenho esse desejo realmente intenso pelo autoconhecimento, eu valorizo esse autoconhecimento, assim como as escrituras sugerem, nós devemos valorizar, né? Ou eu estou, né, muito fragmentado e dividido entre tantos outros desejos, né? Então, o mumukshutva, ele inevitavelmente ele cresce na medida que os outros desejos, as outras vasanas vão definhando, não tem modo. Como é que eu sei que eu consegui isso? É porque eu estou com um mumukshutva muito forte, né? E esse indivíduo, ele inevitavelmente ele se torna um jnani, né? Então, nós já vimos sobre o conhecimento completo, o conhecimento incompleto. Aqui o conhecimento incompleto é o conhecimento do meu corpo-mente e o conhecimento da minha consciência e existência, né? Muitas vezes, em análise dos ensinamentos do Vedanta, é apresentado que um conhecimento completo é um conhecimento não somente
de eu, Satya, e eu, o complexo corpo-mente, mas ele se torna realmente completo quando eu tenho um conhecimento profundo a respeito de Ishvara também, né? Então, aqueles indivíduos que sabem, eu sei que isso é ego, mas eu sei que eu sou Satya e não tem nenhum problema, porque isso aqui é um sonho, isso aqui é a realidade, eu posso fazer o que eu quiser, mesmo que eu acabe, né, em encrenca, em conflitos, em dores. Não, eu sou Satya. Então, de repente, a pessoa até teve uma sacação boa, compreensão da sua natureza Satya, mas porque ele nunca compreendeu Ishvara, ele não consegue desenvolver bem essas qualificações que lhe permitiria, né, o conhecimento completo. O conhecimento completo é um conhecimento. Eu conheço o Ahankara, é o agente, a entidade que experiencia o mundo, né? Eu conheço a natureza real deste Ahankara e eu conheço profundamente Ishvara, o Criador, né? E as leis do Criador, né? Agora, eu conheço tudo isso, então o meu conhecimento espiritual é completo, é realmente completo, né? Eu estou adicionando aqui o elemento Ishvara para fazer bem claro que esse conhecimento completo inclui também o conhecimento a respeito de Ishvara e as suas leis. Não é assim, Marcelo? Você viu como é que a minha internet está bom? Eu falo, você responde na hora. Ok, vamos ver o que tem aqui. Já o Anyani, né, o Sansara, ele conhece apenas o corpo-mente, o eu inferior. Esse eu inferior, ele é temporal, ele nasce e morre, né? O eu superior, ele é além do tempo, além do espaço, além da temporalidade, né? Ok. Então, esses sansaris, eles não conhecem este Atman, portanto, eles são Anyanis, né? Isso foi dito no Bhagavad Gita, no capítulo 2, verso 20. Nós passamos por isso recentemente. Então, o conhecimento completo, para ser completo realmente, é o conhecimento do Ahamkara, conhecimento de Brahman, a minha natureza em Brahman como Brahman, e a minha compreensão de Ishvara Jiva Jagata, né? O conhecimento né, deste relacionamento entre eu, o agente, né, o complexo corpo-mente, com o Criador e a criação. Então, o Swami diz que o Jnani jamais deve perturbar a mente do Anyani. Ele diz, em nossa tradição, os sábios, né, jamais enfatizam publicamente os sanyas, ou o desapego, ou essas coisas, né? Ele diz que é um perigo muito grande, né, para a tradição, para a sociedade, para a pessoa, né? Dayananda, ele era muito relutante em iniciar as pessoas como sannyasis. Aí fala aqui sobre o amadurecimento, ele não precisa abandonar o apego, do mesmo modo que aquela criança que tinha um apego enorme pelo balão, o balãozinho, aquele balão inflável, né, com gás colorido, a criança tinha um apego grande, mas aí ela foi crescendo, ela foi perdendo o apego. Imagina os pais comprando esses balões de novo, de novo, de novo, aí a criança passa de uma certa idade, né? E os pais continuam comprando esses balões. Aí a criança diz, olha, você não se deu conta ainda, mas eu amadureci, né? Eu não tenho mais nenhum apego e desejo por esses balões, né? Então, o que aconteceu com aquele desejo pelo balão, né? Ele simplesmente caiu por si devido a este processo de maturidade, né? Maturidade. Você precisou fazer meditações frequentes para dizer assim, não, eu quero desapegar do balão, eu quero desapegar do balão? Não.
Não, a maturidade é tudo, né? E a maturidade vem com compreensões de valores mais elevados. Se a gente for pensar realmente, um balãozinho com gás dentro, né, possui um valor realmente muito precário, né? Mas ainda assim, uma criancinha, né, em determinado estágio de sua vida, ela projeta um valor monstruoso por aquele balãozinho, né? E ela chora quando o balão estoura, né? Isso colocado, né, um paralelo com os nossos apegos, outras coisas, né? Outras coisas. As pessoas também estouram, né? As pessoas morrem, né? Essa semana passada, recentemente, 2, 3 dias atrás, o meu tio faleceu, né? E é aquela coisa, não fui lá, porque é lá em Niterói, né? Mas as pessoas também estouram, né? O balão corpo-mente estoura, e as pessoas apegadas a esses balões, né? Elas sofrem muito, né? Elas poderiam ter feito meditações. Eu não sou apegado ao meu marido, eu não sou apegado à minha esposa, eu não sou apegado aos meus filhos, né? Mas essas meditações, assim, sem um contexto de compreensão profunda, né, da natureza de Nitya, né, que permite ao indivíduo essa maturidade de saber que tudo que nasce, cresce, envelhece e morre, isso é inevitável, né? Então, diversas compreensões irão facilitar o desapego a respeito desses balões. Eu mandei uma nota para minha tia, né, falando mais ou menos nesse sentido. Espero que... Porque é sempre difícil para uma senhora de idade perder aquele companheiro, né? Eu espero que a senhora tenha a força, né, e a compreensão de aceitar essa lei universal do Criador, que é tudo que nasce, envelhece e morre, né? E com agradecimento, porque o Nelinho viveu até 88 anos, né? Já é uma idade avançada, né? Então, tudo isso é natural, mas a maturidade é uma coisa rara, né? As pessoas, uma coisa mais natural, existe alguma coisa mais natural do que a mortalidade, a morte do balão, né? Mas as pessoas são tão imaturas como aquela criança que chora e dá chilique quando o balão explode, né? E o balão explode, de repente, algumas vezes, sem que ele morra. Simplesmente o balão vai embora. Você sabe aquela história? Você está segurando o balão. O balão não explode, mas você dá uma vacilada, o balão vai embora, né? Então, os apegos nossos com as pessoas também é assim. Você está lá segurando o seu balãozinho, aí, de repente, aquela pessoa, né, vai embora com outra, né? Então, sem que a pessoa morra, a gente perde as pessoas, às vezes, também, porque elas se interessam por outras pessoas também. E o Jnani deve deixar o Ajnani em seu processo de desenvolvimento de maturidade. Não deve confundir a mente do Ajnani, né? Essa é uma colocação muito repetidamente apresentada no Gita, né? Jamais interfira, jamais confunda a mente do Ajnani. Deixa que ele gradualmente desenvolva a sua maturidade. Então, isso nos traz ao verso 30, oferecendo todas as ações a mim, né, com uma mente devota, lute, sem expectativas, sem possessividade e sem ansiedade a respeito dos resultados, né? Então, aqui é Lord Krishna, voltando para pela batalha, né, do Mahabharata, falando para o Arjuna, né? Faça as ações devidas, siga o seu Swadharma, né? Lidere o seu exército contra o exército inimigo, os violadores do Dharma, e faça isso com grande prazer, grande satisfação. Mas como assim? É uma guerra sanguinária, etc. Sim, dedique todas as suas ações para mim como uma oferenda, né? Ofereça tudo a mim, com uma mente totalmente devotada a mim. E o Krishna estava ali, né? Ishvara, né, representado por Krishna, manifesto como Krishna, um grande avatar,
ele está ali, né, em uma situação mais privilegiada do que aquela de Arjuna, né? Ele tem Ishvara em pessoa, dizendo assim, seja um devoto de mim, ofereça suas ações a mim, relaxe, né, confie, né, e lute sem nenhuma expectativa de vitória. Né? Olha que conselho, né? Sem nenhuma expectativa de vitória, sem nenhum apego, sem nenhuma ansiedade, porque expectativas produzem apego e ansiedade apego, irá produzir, inevitavelmente, né, frustrações e dor. Então, essa é a fórmula da vida, uma vida feliz, mas raros são os indivíduos que se aproximam do Karma Yoga. Por quê? Porque Deus está ficando fora de moda, né? Até mesmo a gente está passando por um processo incrível de desconstrução dos valores mais fundamentais da humanidade, entre eles, né, a destruição do valor chamado Criador ou Deus, né? Então, até mesmo a espiritualidade gradualmente foi abandonando Deus e foi se tornando o budismo, onde não tem Deus, mas tem a meditação, né? Tem um apego a quem? Não ao Criador, mas uma pessoa, o Buda. Tudo isso é sintoma do que nós estamos vivendo nos dias de hoje. A adoração tem que ser para a mãe natureza, ou, mais especificamente, ao homem, né? Você não pode adorar mais o Criador porque é coisa do passado, é fora de moda, né? Então, as pessoas chegam e querem, não, eu quero saber de meditação. Mas como meditação, cara? Como é que você vai meditar se para meditar você precisa de uma mente meditativa, uma mente contemplativa, uma mente com um mínimo de foco, né? Como é que você vai meditar? É uma grande frustração, né? Então, você tem que ser um Karma Yogi. Mas quem é que quer ser um Karma Yogi? Essa história de Deus, de karma, né? Eu tive uma pequena interação recentemente com os meus amigos lá nos Estados Unidos, né? A minha ex, né? Minha primeira ex. E eu falei algumas coisas espirituais mais profundamente, mas eu sinto que, de repente, agora eles se afastam um pouco mais. Porque as pessoas estão presas a essas noções materialistas espirituais, materialismo espiritual, né? E ninguém tem esta capacidade, esta qualificação de integrar Deus, o Criador, em sua vida e compreender que tudo, né, se projeta a partir dele, esse conhecimento supremo, né? Mas quando você compreende Deus, aí você é um devoto de Deus, você age, né, como oferenda, como dedicação a Deus, né, como um bom devoto, um bom Karma Yogi, deixando as expectativas a respeito dos resultados ao Criador, né, sem nenhuma ansiedade, porque se não existe expectativa, não existe ansiedade, mas você precisa ser um Karma Yogi. E quando você fala de Karma Yoga, as pessoas pensam que é simplesmente ajudar os pobres e os necessitados, tá? Então, este é o mundo que nós vivemos atualmente. É raro encontrar pessoas como a Poliana, o Mauro, o Lucas, a Irene, o Felipe, o Henrique, pessoas que compreendem a importância desse conhecimento a respeito do Criador e as suas leis, né? Ô, Arlindo. Oi. Então, lute sem expectativas, né? E aí, não é que o Arjuna ele não tem um objetivo, uma meta. Ele tem um objetivo, mas cumpra o seu objetivo sem expectativas, né? Sem condicionar a sua ação à vitória, né? Exatamente. Seria isso, né? O objetivo permanece. Exatamente. A gente não faz nada sem o objetivo, né? Então, qual é uma ação adequada? É uma ação em observação ao Dharma, né? E essa ação de conduzir o seu exército era para proteger e restabelecer o Dharma. Então, é uma ação em observação do Dharma, com o meu objetivo pessoal do indivíduo, que é derrotar o exército inimigo, né? Os violadores, né? Mas, ainda assim, eu entrego os resultados a Deus. Por quê?
nós não temos controle a respeito dos resultados. Nós temos um controle a respeito de nossas ações, na medida que a gente vai desenvolvendo essa sabedoria, né? Aí as nossas ações, elas são sempre em observação do Dharma, né? São ações sábias, ações moderadas, genuinamente moderadas, né? Boas respostas aos estímulos do campo, né? Mas a gente sabe que as expectativas da vitória, né, vai ser uma fonte de perturbação, porque onde tem expectativa tem ansiedade. Ansiedade é perturbação, né? Então, é exatamente isso, né? Lute, mas lute sem nenhuma expectativa, dedique tudo a mim e confie nos resultados que eu vou conceder a todos vocês. Essa é a dificuldade dos dias de hoje, né? Quando a gente vê que a gente vive num período no qual é denominado Kali Yuga, né, as circunstâncias do campo estão deteriorando, as dificuldades são sempre maiores, né? E ainda assim a gente tem que continuar mantendo a nossa atitude de Karma Yogi, né, confiante nos resultados, sem nenhuma expectativa. O que é a confiança em Deus? É a confiança de o que quer que seja. Você viu esse pessoal lá na Turquia e naquele outro país lá, né? Milhares de pessoas mortas, né? Debaixo, né? dos escombros, né? Não sei como é que se diz. E a pessoa diz, putz, mas quanto sofrimento, imagina morrer lá debaixo todo aquele concreto desabado, né? E ainda assim a gente tem que ter confiança em Ishvara. Por quê? Porque o que quer que seja, né, é simplesmente dentro do âmbito deste conhecimento bem estruturado, né, de causa e efeito, né, de karma, né? Então, qualquer que seja o karma, mas agora, né, eu sou um Jnani, eu sou do Vedanta Brasil, eu me comporto bem já de determinados anos, etc. Mas ainda assim o karma é uma ciência, uma equação muito complexa. Se vier muito sofrimento, muito dor, a gente tem que abraçar a dor, o sofrimento, com aquele espírito de prasada. Isso é sempre aquilo que serve a um determinado propósito. E se for sofrimento profundo, né, é o propósito de, né, exaurir, né, esgotar alguns papakarmas a nível pessoal, a nível coletivo, a nível universal, né? Então, serve sempre o propósito de me elevar, mas para que eu me eleve, eu tenho que receber com o espírito de prasada. E eu tenho que oferecer as minhas ações com o espírito de devoto, né? E receber com o espírito de prasada. Então, isso é como se move o Karma Yoga, e é o modo mais natural para desenvolver essas 4 qualificações apresentadas aqui, né? Naturalmente, a gente vai crescendo. Então, aqui o Swami Paramarthananda, ele inicia o verso 30 dizendo como o verso anterior, o conselho de Krishna para o Jnani acabou quando ele estava falando para o Jnani, né, não perturbar a mente do Jnani, né, e servir de exemplo, não somente palavras, mas as ações contam muito mais. Então, de agora em diante, este outro tópico começou. O primeiro conselho de Krishna foi para os Jnanis, e o segundo conselho é para os Jnanis. Jnanis têm que fazer Karma Yoga. Jnanis têm que fazer Karma para Loka Sangraha. Quando a Jnani faz Karma para Chitta Suddhi, isso é chamado de Karma Yoga, né? Então, o Jnani, como nós vimos, né, ele faz as ações, mas as ações, né, do Karma Yoga é para o quê? É para o desenvolvimento, o crescimento espiritual. Não é para o ganho dos resultados tangíveis de ações, mas sim o ganho dos resultados invisíveis, né, que só eu sei, que é o meu crescimento, a minha purificação, a minha elevação, né? Então, isto é o Jnani e o motivo pelo qual que ele faz karma. Ele faz karma para quê? Para crescer, né?
O Yanni, ele faz karma para servir de modelo, de exemplo para a sociedade. O Yanni, ele não faz karma yoga, ele simplesmente faz karma. Fazer karma yoga significa que o indivíduo ainda é um Yanni. Né? O Yanni, ele não é um yogi, né? Que converte, transforma as suas ações em prática espiritual. Não, ele é um Yanni. Mas, ainda assim, as suas ações são todas elas em observação ao Dharma, dentro, né, dos limites de cada um, e ele continua fazendo ações para servir de modelo positivo para a sociedade. O Yanni faz karma para purificar e melhorar. O Yanni faz karma para a elevação da sociedade. Então, este tópico do dever do Yanni acabou. Agora, a partir do verso 30, o Krishna volta ao tópico do Karma Yoga, mais uma vez, e resume todo o Karma Yoga em um simples verso, um verso muito importante, que é este verso 30, né? Oferecendo todas as ações para mim, né? Com uma mente totalmente dedicada e devota a mim, viva a sua vida, né? Mas deixe as expectativas dos resultados para mim, né? Jamais crie expectativas, deixe o resultado por minha conta. E ainda assim confia, qualquer que seja o resultado, sem ansiedade. Então, ele define, ele resume o Karma Yoga neste verso. Este Karma Yoga, para Yanni ou para Jnani? Não, esse Karma Yoga se refere a uma prática espiritual para o Jnani. Portanto, o verso 29 é endereçado para o Yanni, e a partir de agora é endereçado para o Jnani, porque Krishna sabe que Arjuna pertence a qual categoria? Jnani. Krishna sabe se Arjuna quer aceitá-lo ou não. Se Arjuna fosse um Yanni, ele teria já entrado na luta, né? Quando o Lord Krishna apresentou a ele os ensinamentos a respeito da natureza superior de tudo e de todos. Quando Krishna apresentou para ele os ensinamentos dos Upanishads, ele, não sendo um Yanni, ele não compreendeu, né? Então, Krishna teve que apresentar os ensinamentos do Karma Yoga, e aí, gradualmente, ele começou a compreender e aceitar. Mas Arjuna não está ainda seguro 100%. Arjuna, de qualquer forma, você precisa fazer esse karma, diz Lord Krishna. Eu sei que você não é um Yanni, né? Por quê? Porque a mente de todo Yanni, uma vez ele entra no mundo espiritual, ele entra em contato com os ensinamentos do Vedanta, é muito comum a mente do indivíduo dizer assim, não, eu já sou um Yanni, né? E o professor jamais pode dizer, não, você é um Yanni, você não é um Yanni. Aqueles de vocês que viram a última postagem lá no Facebook, né? A propósito, eu comecei a dinamizar um pouco o Facebook, porque estava se apagando. No passado, nós éramos em 1.500, 2.000 pessoas, e cada postagem tinha pelo menos 500, 400 visualizações. No dia de hoje é 100, 150. Então, eu resolvi dar umas postagens, colocar umas postagens mais atraentes para ver se a gente atrai, né? Atrai mais pessoas com o mínimo de maturidade, né, para participar do Vedanta Brasil. Porque tem 3.000 pessoas lá, mas as pessoas que realmente estão qualificadas, a gente conta, né, nas nossas palmas das mãos, né? Então, nesta postagem, eu falei, o cara falou sobre isso, né? Não, mas como é que você sabe, né? Eu sou um Yanni, não sou um Yanni, como você pode dizer, né? Então, o Yanni, ele jamais deve dizer alguma coisa, porque é uma determinação que ocorre para cada um de nós, né? Então, a gente precisa, né, ter essa honestidade, dizer assim, não, eu sou na categoria de Jnani, portanto, é melhor eu abraçar o Karma Yoga acima de tudo. Se por acaso eu estiver enganado e eu for um Jnani, melhor ainda.
Mas é melhor do que se enganar dizendo eu sou Jnani, portanto, eu não preciso nem mesmo mais do Karma Yoga. É assim, Marcelo? Não? Então, o Karma Yoga, nesta passagem, ele é definido como uma disciplina quíntupla. Um Karma Yoga deve observar 5 regras, né? Os 5 pontos do Karma Yoga. Este é um verso importante, porque ele resume o Karma Yoga num único verso. E quais são estes 5 pontos a serem lembrados? E aí o Swami Paramarthananda reorganiza esse verso, né, desmembrando ele em 5 pontos. O primeiro ponto, né, a primeira regra da observar como um Karma Yoga, né, é de você saber, né, utilizar o seu intelecto, de você exercitar a sua capacidade intelectual de determinação, discernimento, discriminação, o Viveka Buddhi, né? Você tem que compreender, né, as leis que regem o campo, você tem que compreender que você não é o centro do universo, você precisa compreender que cada causa, cada ação produz uma reação, né? Que cada karma produz consequências, né? Então, você precisa de um bom intelecto. Se você não tiver um bom intelecto, você não consegue compreender o Karma Yoga. Mithya, essa ciência chamada Mithya, ela existe dentro do âmbito do Vedanta porque ela é fundada em yoga de conhecimento. O Viveka tem que estar presente, né? Você precisa ser capaz de compreender Mithya corretamente, né? E aí você vai fazer uma leitura sempre mais adequada, correta, das situações. Essa é a primeira condição. Então, se a pessoa tem a faculdade de discriminação muito comprometida, já fica difícil para a pessoa entrar no Karma Yoga. Mas o Karma Yoga eu pensei que não precisasse de nada. No Vedanta, você sempre precisa ser muito já qualificado. Isso aqui não é nenhuma roda de espiritual de esquina por aí, no qual, não, qualificações você não precisa. Você simplesmente, né, se junte a nós e vamos ajudar os pobres que dormem na rua, né? Não que exista alguma coisa de negativo, tudo isso, esse espírito, né, de caridade é parte do Karma Yoga, mas não é o Karma Yoga, né? Então, você precisa de ter um bom intelecto. Ser capaz de discernir, determinar, compreender, fazer boas leituras, né? Estabelecer o que é Dharma, o que é Swadharma, o que é violação do Dharma, né? E, principalmente, a compreensão de que eu estou me tornando um Karma Yoga não para ficar rico, não para obter uma vida de 100 anos, não para obter, né, as coisas mundanas que eu gostaria de obter. Eu estou me tornando um Karma Yoga para me elevar espiritualmente, né? Então, esta capacidade de discriminação, fundamentalmente, é uma determinação, devido a esta tal maturidade, né, que permite ao indivíduo ser claro, conscientemente claro, de que seu propósito é a elevação espiritual, não é ficar rico, não é segurança e prazeres sensoriais, é o crescimento, a purificação, a elevação. Este é o objetivo da minha vida, por isso eu sou um Karma Yogi, né? Por que você é um Karma Yogi? É porque fazendo isso e aquilo, de repente eu vou ganhar tanto punya, e eu quero punya, né? Mas o Karma Yoga, de verdade, ele quer o punya mais elevado que existe. E qual é esse punya mais elevado? A minha elevação, meu crescimento espiritual, né? Este é o único propósito, o objetivo principal da minha vida. Isso significa uma pessoa com boa capacidade de discernimento, de compreensão, né? Ela compreendeu os valores da vida, os valores relativos, né? A segurança, a proteção, né? E prazeres derivados da fama, do prestígio, do dinheiro, né? Etc. Então, ela compreendeu esses valores, ela transcendeu esses valores e ela desenvolveu um valor maior, um valor por o quê? Por Dharma, principalmente. Não, aqui nós estamos falando do Karma Yoga, ele tem um desejo forte por Dharma, né?
ele tem um desejo forte para crescimento, desenvolvimento espiritual. E ele sabe que lá na frente o desejo é realmente final, porque o Dharma é um desejo intermediário, mas no final das contas, o meu desejo é o quê? É autoconhecimento e moksha, né? A intenção da minha vida é isso, é Dharma, moksha. Eu já passei por artha kama, já passei por segurança e prazeres, né? O meu objetivo agora é converter a minha vida, ainda assim, fazendo o que eu faço, né, com o objetivo de artha kama, mas tudo isso, né, é feito, né, já com o espírito de Dharma, porque eu só faço a busca de artha kama com o espírito de dedicação das minhas ações para o campo, em observação do Dharma, deixando os resultados para o Lorde. Ainda assim, eu estou fazendo o que eu estou fazendo para trabalhar e ganhar o meu salário no fim do mês. Mas eu tenho o espírito da busca por Dharma Moksha, né? Este é o objetivo da minha vida. Somente essa pessoa que passa a vida inteira buscando o autoconhecimento, né, e morre após obter o autoconhecimento, somente aquela pessoa merece o título de Brahmanaham, né? Quem que diz isso? Brihadaranya Upanishad. E o samsara é o quê? É uma pessoa miserável, porque ela não aproveitou a oportunidade da vida. Mais um nascimento, mais uma encarnação desperdiçada. E ela sofreu, ela cresceu, algumas delas crescem, algumas delas declinam, né? Neste processo, a vida é uma escola, como eu digo repetidamente, nós estamos aqui para aprender com esta interação em dualidade, né? E desenvolver esse refinamento, essa purificação, essa elevação espiritual, para compreender o real propósito da encarnação humana. Então, o indivíduo que compreendeu tudo isso, somente o indivíduo, ele merece esse título, né? Aham Brahmasmi, eu sou aquele Brahma, sou Saha Brahmanaha. Portanto, devemos lembrar que a vida só é realmente válida, né, se ela for dedicada à minha elevação espiritual, se ela for dedicada ao meu crescimento espiritual. Este é o propósito. O propósito aqui não é crescer materialmente. Vocês já pensaram nisso? As pessoas crescem materialmente, aí a morte chega, né, a morte do corpo físico, ninguém leva nada. Tudo fica aqui para os herdeiros, e nos dias de hoje dizem que vão ficar para o Estado, né? Então, a gente faz o que faz, e nada disso a gente leva, né? A única coisa que a gente leva é o quê? A nossa maturidade espiritual, nossa purificação, a purificação da alma, a elevação da alma, né? Então, esta alma individual, ela se eleva, ela obtém o autoconhecimento e ela se dissolve em Brahman como Brahman. Mas até que ela se dissolve em Brahman como Brahman, ela se eleva, se purifica, ela cresce, ela se desenvolve, né? Esta é a única riqueza que vale a pena. Todas as outras riquezas, elas são perdidas entre nascimentos. Não dizemos que Dharma, Artha, Kama não deve ser perseguido. Então, aqui o Swamiji faz referimento às buscas humanas, né? Ele colocou Dharma primeiro e depois Artha, Kama. Então, Dharma é a busca pelo melhoramento, né, pessoal, crescimento. E depois segurança e Kama, prazeres sensoriais, entretenimento, tudo aquilo, né, deve estar ali, mas no final das contas, até mesmo o desejo pelo melhoramento deve dar lugar para o desejo por moksha, mukshutva, né? Nós exigimos Dharma, Artha, Kama, a riqueza obtida em Artha, os bens materiais, ela é necessária, um pouco de entretenimento também é necessário, até que ela já não seja mais necessário. A pessoa cresce em maturidade
e vai abandonando até mesmo o entretenimento. Porque a mente requer relaxamento. Então, dentro dos seus estágios naturais, a mente ela não pode lidar com determinadas situações. É por isso que o Yanni jamais pode dizer desapegue e abandone tudo, não busque arta, não busque a segurança, não busque isso, não busque aquilo, porque a mente precisa estar muito crescida para permanecer relaxada, contemplativa e feliz e saudável na ausência de segurança, né? Você entende, Marcelo? O mundo está mudando. Aquilo que nós conhecemos como segurança, né, está sempre diminuindo, 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 diminuindo. E somente aquelas mentes desenvolvidas vão ser capazes de permanecer em paz, em tranquilidade, em relaxamento, apesar de toda a insegurança, né? Porque aquela é uma riqueza que é muito superior à riqueza de arta, que é o ganho de dinheiro para botar no banco, ganho de patrimônio para, né? Não, existe um valor superior, sim, é o valor de Dharma, né? Neste caso, né? Então, agora eu tenho um valor por Dharma, minha mente cresceu, se desenvolveu, e agora a riqueza, né? Os meus patrimônios, o dinheiro no banco, já não é assim tão indispensável para que eu viva uma vida pacificada, uma mente relaxada, pacificada. Até mesmo Punya também serve para relaxar a mente, tranquilizar a mente, para que a pessoa possa continuar a desenvolver esse espírito / compreensão da ciência do Karma Yoga. O Punya é necessário até mesmo para propiciar ao indivíduo encontrar um guru adequado, um guru, né, competente. Tudo isso é parte desse processo causa e efeito, né? A gente sempre obtém o guru que a gente merece. Se a gente obtém um guru a nível, né, como o guru, meu primeiro guru, é porque eu mereci aquele guru, né? Aí, na medida que nós crescemos, a gente vai obtendo outros gurus, até que a gente encontre um teaching guru, um guru que ensina as escrituras e com habilidade. Portanto, Dharma, Artha, Kama servem esses fins, né? Os fins de ir preparando, melhorando, estabilizando, tranquilizando a mente, de modo que ela possa crescer em força, equilíbrio mental, emocional, essa saúde mental, espiritual, tudo isso vai crescendo, né? Mas elas não são um fins por si mesmas, elas não são os fins, tudo isso são valores que irão preparar a mente para, né, o Jnana Yoga do Vedanta. Karma Yoga é o yoga da preparação. Do mesmo modo, o dinheiro é somente um meio para adquirir coisas. Você precisa de dinheiro para comprar comida, etc, etc. Qual a finalidade de trabalhar e ganhar dinheiro? É para usar o dinheiro para quê? Para acumular tudo no banco. Não. Dinheiro é melhor que ele circule, né? Um pouco de reserva é sempre bom, principalmente em tempos difíceis, mas ele precisa circular. E nós precisamos de manter um pouco de dinheiro para comprar comida. E aí o Swami faz uma piadinha, você vive para comer ou você come para viver? Né? Nós já conhecemos essa piadinha, né? Esse trocadilho. Tem pessoas que são tão pobres de espírito que vivem só para comer, né? Tem outras que vivem principalmente para fazer sexo. E tem outras pessoas que comem porque é uma necessidade. E fazem sexo de vez em quando, porque senão, né, os hormônios acabam perturbando a mente da pessoa. Na minha vida, o objetivo é essa autoinvestigação. Isso deve ser muito claro, e isso só ocorre quando o indivíduo tem um bom viveka, um bom intelecto com a capacidade, um bom buddha com a capacidade de compreender
os valores, né? Os valores, né, em seus devidos lugares, Artha, Kama, Dharma, Moksha, né? E meu objetivo final é Moksha. Só sem Viveka, você jamais se torna realmente um Karma Yogi. Então, o segundo ponto do Karma Yoga o primeiro é, né, a discriminação a respeito qual é o propósito da minha vida. O segundo é o quê? É o espírito de renúncia. Né? Aqui, neste contexto, não significa realmente renúncia, mas a oferenda, dedicação a quê? Né? As minhas ações são dedicadas ao campo. As minhas ações são dedicadas a Bhagwan, a Ishvara. Portanto, aos meus pés, né? Ishvarapana Buddha, dedicar todas as ações ao Senhor. Converta esse trabalho seu em dedicação e adoração, doação ao Senhor. Né? Então, o segundo aspecto do Karma Yoga é o quê? É este espírito, né, de devoção ao Criador, que é realmente, né, o perfume do yoga, o perfume do Karma Yoga, é a conversão dessa emoção humana que quase que invariavelmente é uma emoção de desejo, né? Desejo pelo que eu quero, ou a rejeição pelo que eu não quero, essas emoções, o que eu quero, o que eu não quero, converter essas emoções, né, através de uma transformação profunda, né, devolvendo esta emoção do desejo em emoção de devoção. Este é o processo do Karma Yoga, adoração, dedicação, lembrando sempre que eu estou aqui servindo o Senhor, né? O que quer que eu faço sempre com esse espírito do Karma Yoga, que é adoração, doação, dedicação. Eu faço o que eu faço para contribuir para o campo. O meu objetivo é o quê? É Dharma, Moksha, melhoramento espiritual, crescimento, elevação e libertação. E eu faço o que eu faço oferecendo isso para o campo. Deus existe em tudo, em todos. Ele não existe somente nos templos. Ele existe em toda a criação. Ele se manifesta como a criação. Né? Como nós dizemos, o Deus, Ishvara, é a causa eficiente, inteligente, mas ele é a causa material também. Né? Então, a partir dessa combinação dos elementos, né, das três energias dos elementos, ele vai produzir um campo de energia no qual, para os nossos órgãos sensoriais, a gente experiencia uma dualidade bem estruturada, no qual as coisas são tangíveis, elas se tornam físicas materiais. Tudo isso para permitir esse campo de interação, né, propiciar que nos permita de crescer a partir da dualidade. É da dualidade para a não dualidade. E tudo isso é devido à bênção de Ishvara, que existe neste campo de interação. Então, minhas ações precisam ser em harmonia com as leis que regem, em proteção das leis que regem, né, do Dharma, essa estrutura dharmica, com o espírito de adoração, com o espírito de retribuição, de dedicação, né, de empatia, de compaixão pelos outros seres vivos. Você não precisa de um templo para ser um Karma Yogi. Qual é a diferença entre o Karma Yogi mais avançado, o Karma Yogi vedantino, e o Karma Yogi em seu estágio mais preliminar? O Karma Yogi, em seu estágio mais preliminar, ele desenvolve uma relação com o Criador, mas ele simboliza o Criador na imagem, digamos, de Krishna, ou Vishnu. Tá? Então, ele tem a sua divindade, e ele faz os seus pujas, né, no seu altar, na sua sala de puja, né, o quarto de puja. Então, é ali, somente ali, naqueles momentos, né, que o devoto ele se volta para Deus, se volta para Ishvara. Mas quando você desenvolve a compreensão do Karma Yoga, você sabe que Ishvara também é a causa material que se manifesta como todos os nomes, cores e formas do universo, todas as configurações.
né? Então, o Karma Yogi do Vedanta é aquele que não precisa do templo e não precisa nem mesmo da sua divindade pessoal, muito embora ele possa ter, mas ele expandiu a sua mente de tal modo que ele vê o milagre da criação, o milagre da manifestação como Ishvara manifesto, Criador manifesto como esse campo que nos permite a interação. Qualquer lugar que você esteja interagindo, ofereça mentalmente as suas ações, as suas palavras e as suas atitudes, ofereça ao Senhor, ofereça ao campo. Lembre que o Ishvara também é a manifestação física, material. A sua interação se torna uma prática espiritual de devoção, de adoração. A sofisticação do Karma Yoga é uma coisa incrível, mas é muito sutil para a maioria das pessoas no mundo espiritual. E como eu falei antes, Deus, nesse período de Kali Yuga, está começando a ficar fora de moda, né? Portanto, qual é a segunda condição? É converter as suas ações em adoração, dedicação, devoção, contribuição, lembrando sempre que você está servindo o campo, e o campo é Ishvara, é Deus. Eu estou sempre oferecendo as minhas ações a Ishvara, ao campo. Eu reverencio ao Ishvara como campo. E eu faço o meu melhor sabendo das minhas limitações, sabendo da dificuldade humana, né? Sendo gentil comigo mesmo, eu faço o meu melhor, sabendo que erros são possíveis, né? Eles ocorrem, né? Eu não posso oferecer coisas podres a uma pessoa que eu reverencio, né? Então, se eu tenho uma devoção, uma reverência para com uma pessoa, né, eu não posso oferecer o pior, eu tenho que oferecer o melhor. Então, no nosso relacionamento com o Criador, na medida que as nossas ações são oferendas, né, as nossas ações têm que ser as melhores possíveis, não as piores possíveis. Né? Não é assim? Porque a gente está lidando com o Ishvara, e a gente está oferecendo as nossas ações como uma contribuição, como uma retribuição. Tradição, as pessoas fazem algumas comidas lá na Índia, e quando eles vão para as classes do Swamiji, eles levam um prato e dizem, olha, esse prato ficou ótimo, eu trouxe para você, Swamiji. Bota na geladeira e mais tarde o senhor, né, o Swamiji pode comer. Né? Mas se você faz um prato que queimou, você não vai levar para o Swamiji, né? Porque você valoriza. Você tem um relacionamento, né, de reverência para com o seu guru. As ações precisam ser feitas de coração, com sinceridade, sem resmungos, sem ressentimento, sem reclamação. Isso é o Karma Yoga. Ações dedicadas ao Senhor sem reclamação. O Karma Yoga não possui essas palavras em seu dicionário. Um Karma Yogi não conhece essas palavras. Né? Resmungo, reclamação, né? Ressentimento. Qualquer que seja o trabalho, faça com esse espírito. Então, a segunda condição é o quê? É a doação, a adoração, a reverência, a devoção através da ação. Devoção através da ação. Converta o seu trabalho em adoração. Então, qual é a terceira condição do Karma Yoga? É simplesmente a deixar os resultados por conta do Senhor. Né? O samsari, ele não faz nada que não seja totalmente linkado, conectado com o resultado.
ele só faz para o resultado, e os resultados são quase que invariavelmente resultados mundanos, desejo por coisas deste mundo, significando artha kama, segurança e prazeres sensoriais, ganhos materiais, ganhos mundanos. Então, este é o samsari, né? Já o Kama Yoga, ele não se preocupa com os resultados, e os resultados são outros, né? É crescimento espiritual. E ele faz as suas ações sem ansiedade a respeito, sem preocupação a respeito dos resultados. Krishna, muito cuidadosamente, não diz que não devemos planejar o resultado. Sem manter o resultado em vista, você não pode fazer nenhum trabalho. Mesmo quando você tem que entrar no ônibus, o número da rota do ônibus precisa ser lembrado por você. O destino tem que estar na sua mente. Em outras palavras, todas as nossas ações, elas são movidas por um objetivo, um resultado. Okay? Então, já que todas as ações são motivadas pelo desejo de um resultado, né, por que não desejar um resultado que seja superior aos desejos por artha kama? Né? Por que não desejar resultados mais sutis, mais permanentes, superiores, mais elevados, né, que permanecem comigo até mesmo após eu deixar esse corpo de comida, né? Então, tudo que a gente faz mantendo em vista o desejo por um resultado. Então, qual é uma ação apropriada, né? É uma ação em harmonia com o meu desejo meu do resultado, e que esse resultado seja um resultado elevado, um resultado dentro do âmbito de Dharma, né? Que seja moderado, né? Que seja realmente algo genuíno, que seja em observação do Dharma, né? Mas ainda assim eu faço o que eu faço em total observação ao Dharma e com esse espírito, essa fragrância de adoração, ou dedicação, ou doação para o campo. Então a gente joga no campo, a gente tem um desejo, eu quero isso como resultado, e o Karma Yoga, ele quer principalmente o quê? Ele quer o crescimento espiritual, mas ainda assim ele quer uma casa melhor, um emprego melhor, um concurso que ele fez, está se preparando. Então, tudo isso é feito com esse espírito. Então, as minhas ações têm que estar alinhadas com o meu objetivo pessoal, e o meu objetivo pessoal deve estar alinhada com o Dharma, e que seja um objetivo mais elevado possível, né? Não existe problema em planejar. Krishna não condena o planejamento. O que Krishna condena é uma coisa, a preocupação a respeito do planejamento. Então, o que é o planejamento? O planejamento é uma coisa natural. A gente não consegue estabelecer uma meta, um objetivo, sem colocar alguns planos, né, e depois mover a ação, né? E às vezes ela envolve diversos fatores, às vezes envolve outras pessoas, né? Então, o planejamento é necessário, é inteligente, mas a ansiedade, a preocupação é uma outra coisa. Quando você planeja, você estabelece, e aí você livra a sua mente de toda aquela ansiedade, de preocupação, né? Aí você simplesmente deixa que aquele karma, aquele conjunto de ações siga o seu curso, né? E você libera a sua mente para viver, né, em paz, em tranquilidade, sabendo que você está fazendo o que precisa fazer, né? E você está seguindo o seu planejamento. E, às vezes, você tem que revisar o seu planejamento de acordo com as mudanças do campo, né? E restabelecer metas outras, né? Quase sempre, né, semelhantes, mas ajustadas à condição do campo. O planejamento é uma ação deliberada, feita em um determinado momento. Você consegue. Você não precisa fazer isso, você pode alterá-lo para outro momento também, como eu acabei de dizer. Mas eu não devo me preocupar.
né? Você não se preocupa agora, e você não se preocupa amanhã. O planejamento o tornará eficiente, a preocupação o tornará ineficiente, né? Uma frase bonita, né? O planejamento, ele é positivo, ele vai me tornar mais eficiente, né? Em termos de obtenção dos meus objetivos, né? Mas se eu posso ter o planejamento melhor do mundo, mas se esse planejamento estiver associado a uma preocupação constante, então o planejamento está aumentando a minha eficiência, mas a preocupação está cancelando a minha eficiência, né? Então a preocupação nos torna as nossas ações e os nossos planejamentos ineficientes. O planejamento é em relação a um ganho, um objetivo futuro. Preocupação também é em relação ao futuro. O planejamento torna você eficiente, a preocupação faz você esquecer até mesmo o seu planejamento, né? Porque a mente fica perturbada. Vedanta não critica o planejamento, Vedanta critica a preocupação. Portanto, faça os seus planejamentos e deixe o resultado por conta de Ishvara. Não se preocupe, porque o que será, será. Né? Será punya, será papa, será sucesso, será fracasso, não se preocupe. Aí o Swami diz, mas você pode, né, fazer uma questão, fazer uma pergunta incidental. Você pode dizer, Swamiji, eu não quero me preocupar, mas o que fazer? Até lá está lá em minha mente essa preocupação. Especialmente quando me sento em meditação, todas as preocupações surgem. O que eu devo fazer com toda essa preocupação? A preocupação é por causa de nossa incapacidade de encarar o futuro, que nasce de uma fraqueza mental. A preocupação é a incapacidade de enfrentar o futuro. Então, uma mente que se preocupa é uma mente fraca. Que é uma mente fraca? É uma mente sem força e equilíbrio mental, psicológico, emocional, né? De tal modo que ela não consegue lidar com os papas da vida, não consegue lidar com as grandes adversidades. Então, ela está sempre com medo, com pânico de medo, né, de adversidade, porque ela é fraca. Né? A preocupação é uma antecipação do futuro, porque eu não consigo lidar com mais problemas, eu não consigo. Né? A minha vida chegou num ponto agora que eu já não consigo lidar com a adversidade, a mente ficou fraca. Né? É uma incapacidade de encarar a adversidade devido a essa fraqueza mental. É uma incapacidade de enfrentar a vida. É um despreparo para enfrentar a vida. Situações adversas que podem vir. Portanto, a única solução é o quê? Fortalecer a mente. Fortalecer a mente. Integrando Ishvara na minha vida, desenvolvendo o espírito do Karma Yoga, a compreensão do Karma Yoga. É a única solução. Tá? Então, se a gente tem uma mente já perturbada, qual é o remédio? Karma Yoga. Né? Se a gente não tem foco, qual é o remédio? Karma Yoga. Né? Então, o remédio é um único, é um só. Karma Yoga, Karma Yoga, Karma Yoga, para, né, tornar essa mente uma mente forte, sadia. Ele diz, a única solução para a preocupação é você desenvolver, é a preparação, desenvolver reforço. Eu planejei uma viagem, mas sei que haverá greve, né, neste dia. Quem vai fazer? Você não se preocupa. As pessoas mais fracas mentalmente, elas estão sempre antecipando e se preocupando. Né? Eu observo, eu digo assim, deixa para lá, deixa uma coisa de cada vez, deixa as coisas chegarem. Não fique aflita, né? Antecipando o que será, o que não será. Simplesmente deixa, faça o que pode ser feito agora, né? E deixa o resto. Né? Não se preocupe.
tenha o seu plano e deixe o resto por conta do campo. Se prepare para o melhor, né? Esteja preparado para o melhor, mas preparado para o pior, como diz o ditado, né? Eu espero pelo melhor, mas me preparo pelo pior também, porque a vida é o quê? É uma sequência de punha-papa, né? E às vezes os papas podem ser muito intensos. Então a gente se prepara para o pior, na esperança de que as coisas não sejam tão ruins, né? Como às vezes parecem ser. Então, esta força, né? Este crescimento, esta preparação, este desenvolvimento, né? É a terceira condição, né? E este crescimento, ele se traduz com o quê? Com uma ausência de ansiedade, uma ausência de preocupação, né? Você faz as suas coisas, mas você simplesmente deixa o resto por conta do campo, né? Então, a quarta condição, né? Quarta regra do Karma Yoga é liberdade de Mamakara. O que você quer dizer com Mamakara? Quando o sucesso vem, a tendência humana é de ficar muito excitado com o sucesso. E quando a derrota vem, né, a pessoa se deprime, né? Então ela assume uma vaidade, o crédito, quando ela é bem-sucedida e ela vibra, né? Né? E ela se esborracha em depressão quando ela fracassa terrivelmente, né? Então, Mamakara é uma capacidade, né, de equanimidade, né, de equilíbrio, né, independentemente do fracasso ou do sucesso. Aqui, Krishna diz, quando o sucesso vier, não fique vaidoso, não reivindique toda a glória para si. Existe uma infinidade de outros fatores que contribuíram, corroboraram para o seu sucesso. Você estava no lugar certo, no momento certo, colocou ações certas, e às vezes você tinha um produto certo, aí você teve sucesso econômico, né? Mas aí você desenvolve a vaidade, o ego, diz assim, não, eu sou o cara, né? Eu acredito que, né, seja realmente devido a mim. Assumo todo o crédito e depois eu me dou mal, como aconteceu comigo quando eu me mudei para os Estados Unidos. Eu tinha sido bem-sucedido na Itália, eu pensei que eu fosse capaz de ser bem-sucedido sempre, fui para os Estados Unidos e quase que, né, me esborrachei nos Estados Unidos. Portanto, Krishna diz, quando vier o sucesso, não reivindique para você. Saiba que a glória é sempre de Ishvara. São todas a totalidade de fatores, Daiva, né? A totalidade de fatores que corroboram para o destino, cada momento, né? O Parabhada, cada momento da humanidade. O meu papel, o meu fator, a minha ação, a minha atitude, a dedicação a Ishvara é um dos fatores. Ele é comparado ao número infinito de outras variáveis, ele é insignificante. Ok. Então, não, deixa eu acabar aqui, acabamos aqui. Há tantas variáveis conhecidas, como nós sabemos, há tantos fatores, todos eles foram favoráveis. Aí, o que aconteceu com o Nagar, com o Arlindo? Ele teve sucesso na Itália. Em vez de pensar, putz, que sorte que eu dei, eu pensei, eu sou o cara, né? Eu obtive sucesso, e é tudo meu crédito, e agora eu sei que eu tenho uma autoimagem que pode me levar a qualquer outro lugar, e eu sei como produzir sucesso. Eu me tornei vaidoso, orgulhoso, o ego assumiu, né, todo o sucesso. E aí eu, totalmente ignorante de todas as variáveis ocultas que a gente coloca como sorte, muitas vezes, né?
eu me meti a um outro empreendimento, né, indo para os Estados Unidos, e aí quase eu perdi tudo. Todos os fatores, a totalidade de todos os fatores também é chamada Ishvara. Um outro nome é Daivan, é a totalidade de todos os fatores. Seja grato a Ishvara. Jamais esqueça que é a graça de Ishvara que nos permite os sucessos, os fracassos e as aprendizagens com os fracassos também. Deixe essa humildade estar sempre presente em você, jamais desenvolva vaidade. A arrogância é mortal, a arrogância é a destruição, né? O ego arrogante é uma coisa horrível. O quarto fator é a humildade. E existem pessoas que genuinamente são humildes. E essas pessoas, quase sempre, elas são pessoas sábias, são yanis. E depois nós veremos o quinto fator na aula de amanhã. Então, assim nós concluímos este file, este arquivo. Alguém fez uma questão, deixa eu falar aqui, para quem está presente aqui, nós teremos um seminário a partir da semana que vem, então hoje e amanhã são as 2 últimas aulas do Gita. As pessoas interessadas, entrem em contato com a Betânia, por favor. Tá? O webinário vai ser todo ele feito digitalmente ou na internet, né? Através do Zoom, como nós estamos fazendo agora. E vocês são muito bem-vindos. Tá? E a novidade é que o curso deste Upanishad, Mandukya Karika, ele não será disponibilizado no nosso canal YouTube. Será disponibilizado numa lista especial somente para as pessoas que participarão do Mandukya 12, que ocorre nesses 9 dias durante o Carnaval. Então, mesmo que vocês não tenham tempo de participar de tudo, saibam que o material ficará disponibilizado para vocês que fizeram a inscrição, de modo que vocês possam, num segundo momento, ir lá estudar o material o quanto frequentemente vocês desejem, tá? Então, isso é importante vocês saberem, é uma forma de me ajudar também, ok? De retribuir, doar alguma coisa para o professor nosso, né? Isso é o que eu tinha a dizer. Você tem alguma coisa mais a dizer, Betânia, sobre isso? Não, professor, só que eu coloquei ontem uma mensagem no grupo para facilitar quem ainda não se inscreveu e quem quiser, tiver alguma questão e quiser me mandar mensagem no WhatsApp, fique à vontade. Sim. Legal. E as pessoas com dificuldade E a partir, provavelmente, segunda ou terça, vai ser montado um grupo com os inscritos, onde vai ser colocado os materiais, os links e as aulas gravadas. Um grupo no WhatsApp. Então, as pessoas muito desejosas pelos ensinamentos do Mandukya, que tiverem limitações econômicas, falem comigo ou com a Betânia, ok? Professor, eu tenho uma questão. Você tem uma pergunta, Licívia? Então, manda ela aí, no finalzinho da aula. Nós temos que agradecer e amar o Criador por tudo, né? Então, assim, a questão é a seguinte: cada ação ou cada pensamento deliberado, movido por vasanas, podemos dizer que, no fundo, isso ainda é a Não. Olha, o seu internet está muito ruim, deixa eu te dizer. Está ouvindo agora? Os pensamentos movidos por vasanas não são deliberados, ok? Eles são pensamentos automáticos. As vasanas, elas produzem um mecanismo, né, automático, e os pensamentos eles surgem na nossa mente consciente sem serem convidados. Pensar deliberadamente é uma outra coisa. Pensar dentro das linhas dos ensinamentos védicos vedânticos. Aí você começa a pensar em harmonia com as revelações, né? Em harmonia com as leis que regem o universo, e etc., etc. Tá?
Então, o pensamento não deliberado é muito difícil, requer um treinamento, e esse treinamento não é simplesmente mecânico, ele requer uma compreensão desses conhecimentos, né? Que gradualmente vão sendo assimilados e vão ocupando a nossa mente subconsciente, aí eles começam a aparecer. Aí os pensamentos, eles podem se tornar até automáticos se eles forem em total harmonia com as leis ou com as declarações védicas, vedânticas, né? Esses pensamentos, em automático, eles irão trabalhar para a gente sem que a gente precise pensar neles, nem mesmo deliberadamente. Então, uma vassana, até mesmo uma vassana espiritual vinculativa, ou não, praticamente em automática, ela pode servir um propósito muito bom também, entendeu? Isso para abrir um parênteses entre pensamento que requer esforço deliberado e pensamento sem esforço deliberado. Existe um nível de pensamentos positivos que giram em torno ao autoconhecimento, que giram em torno a todo esse conhecimento espiritual, que às vezes eles começam a aparecer livres de esforços deliberados. No início, a gente tem que fazer um esforço deliberado para pensar alinhadamente, pensar em harmonia com esses ensinamentos. Você entende, Silvio? Ok, entendi, professor. Muito obrigado, viu? Alguma coisa mais? Tem mais alguém que queira dizer alguma coisa? Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishate Om Shanti Shanti Shanti. Namastê. Obrigado a todos vocês. Obrigado, Ishwara.